A Candice Berenice já lançou várias bases e a última novidade é a base Tint Alta Cobertura. E nesse vídeo eu vou fazer todos os testes sobre essa base com vocês, pra gente testar pra saber se vale a pena, testar essa alta cobertura e conhecer um pouco mais sobre ela. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Thaís e hoje temos resenha de base. Fazia tempo que não tinha resenha de base aqui, né? Eu comprei a minha base Tint Alta Cobertura na cor 2 Quente, me baseando nas outras cores das outras bases da Candice Berenice. Então, pra começar todos os testes, pra gente conhecer tudo sobre essa base, bora testar a cor na minha pele. Olha, gente, pra vocês verem a cor, é na cor 2 Quente. E ela fica assim na minha pele. Bora começar falando um pouquinho sobre a base. E eu vou deixar tudo cronometrado aqui na descrição pra se vocês quiserem ver alguma coisa específica, voltar pra ver, já verem em qual segundo que tá bom? Mas ver o vídeo completinho pra conhecer tudo sobre ela. Primeiro vou dar algumas informações, porque a base Tint Alta Cobertura tem 30 ml, tem 27 cores, o que é uma coisa muito legal, tem muita cor. E na embalagem fala que ela tem FPS 15 e niacinamida, que protege contra os danos da luz. Além disso, ela é anti-acne e controla o nível de oleosidade. E tem essa tecnologia HD, que fala aqui que disfarça imperfeições e também é responsável por trazer essa alta cobertura. Vocês já conheceram um pouquinho sobre ela, agora vamos começar os testes. Eu vou deixar aqui pra vocês uma comparação de várias bases que eu fiz, de todas as bases que eu tenho. Vou deixar aqui em cima, aqui embaixo pra vocês depois de ver essa resenha, já irem lá nas outras bases, conhecer e decidir qual vocês querem comprar. Vou prender aqui o cabelo pra ficar fácil da gente ver tudo sobre a base. E eu vou começar aplicando ela de um lado, pra gente ver como que fica a cobertura dela. E antes disso, vou aplicar aqui na minha mão, olha, não deu nem tempo de falar, pra vocês verem a textura da base, ó. E depois aplicar no rosto. Ela é fluidazinha, só que não é tanto. Então eu vou pegar essa quantidade com uma esponjinha e ir aplicando no meu rosto. O cheiro dessa base segue todos os cheiros da base da Candice Berenice, não tem muita diferença em relação a isso. Base aplicada desse lado, vou mostrar aqui de perto com a câmera frontal pra vocês. Olha, gente, aqui tô sem base e aqui tô com a base Tint Alta Cobertura. Vou colocar mais de perto pra vocês verem. A cobertura, ó, comparado aqui na olheira, na testa também, ó. Agora eu vou passar do outro lado, mas com um pincel pra gente ver se aumenta a cobertura e depois testar se ela constrói camada. Mesmo a base não prometendo, ela pode construir, a gente testa. E vou pôr a mesma quantidade de produto, tá, gente? Passar com o pincel. Comparação agora, aqui tá com o pincel e aqui com a esponjinha, olha. Já dá pra ver que aqui tem mais cobertura do que com a esponjinha, mas é normal, né? A esponjinha deixa mais natural. Mas o pincel traz mais essa alta cobertura do que a esponjinha, ó. Aplicação entre o pincel e a esponjinha, bora lá testar pra ver se constrói uma camada. E, gente, ainda tem muitos testes, eu vou passar o dia inteiro com essa base, tá bom? Então, vocês aguardem e vou fazer o teste também de água pra saber se ela é resistente à água ou não. Olha, dessa vez eu apliquei aqui pra vocês verem a textura dela. Ela tem uma coisa bem fluidinha, só que não tanto. Olha, gente, aqui tá 2 camadas da base com a esponjinha e aqui uma só com o pincel. Senti que sim, construiu camadas e ficou bem bonito. Deu uma aumentada de cobertura, tá bem um pouquinho a mais do que só com o pincel em uma camada. Gente, dividindo com vocês um pouquinho de como tá a minha pele até agora. Eu não tô com uma aparência muito legal na região dos olhos aqui e na boca por conta de uma alergia que eu tô, então eu não crucifico a base em relação a isso, mas no geral eu não tô achando até o momento que ela tá marcando muitas minhas linhas, tô achando que tá bem fininho e no máximo aqui é só na região dos olhos mesmo, o resto aqui tá bem uniforme, não sei se nesse momento que eu estou falando, mexendo no meu rosto, vai acumular, a gente vai testar isso e achei que sim, deu uma construída de camada, então achei super legal. Em relação a essa base Tint Alta Cobertura, que muitas pessoas estão com dúvida, vou falar no final do vídeo o que eu achei sobre isso, tá bom? Porque ainda estamos testando, mas vou testar em relação à transferência agora. Será que essa base transfere? Vamos ver. Primeiro eu vou passar aqui do lado que tá com o pincel e ela transfere um pouquinho, ó. Nessa região aqui tá transferindo. Lembrando que aqui já faz um tempo que eu passei, então é o lado que tá mais seco. E aqui vou passar um lado que eu acabei de passar. E deu uma transferida também nessa região aqui, ó. Ela transfere, mas eu considero que é bem pouco relacionado a isso. Vou aplicar o pó, que provavelmente não vai mais transferir, pra gente passar o dia inteiro com ele e testar como fica a duração com o pó
e sem o pó. O pó eu vou passar do lado do rosto, que eu passei só uma camada com o pincel. E aí eu vou passar o pó BM Beauty, que é muito bom. Vou deixar aqui em cima e aqui embaixo a resenha pra vocês, porque é um pó muito bom mesmo, um dos meus favoritos. E pra isso eu vou aqui, ó, tirar todas as possíveis marcações, mas calma que eu vou mostrar pra vocês desse lado aqui como tá as marcações. Eu só tô, tipo, falando um pouquinho mais pra ver como fica assim mesmo na vida real, sabe? Pronto, gente, esse lado aqui do rosto já tá selado com bem pouquinho pó, pra gente não ter tanta essa interferência de duração, tá bem levinho mesmo. E eu tava com uma impressão em relação à cor que depois de passar o pó melhorou, porque a gente tem que pensar que aqui a gente tá testando a base e a maquiagem é muito mais completa que isso, né? Então, assim, passando o pó, eu senti que essa região aqui, ó, eu tô sentindo ela um pouco mais amarelada que o normal. É normal porque minha base é 2 quente, é mais pro tom amarelado mesmo, normal, quente vai pro amarelado. Mas aqui eu senti um pouquinho a mais do que o normal, sabe? E pra falar sobre oxidação, eu acho que tem um pouco a ver com isso. Eu não acho que a base oxida, a base ela vem um pouquinho mais clarinha e depois ela vai se ajeitando com toda a sua pele. Então eu não acho que seja uma oxidação, mas é uma leve, porque eu sinto que aqui ficou um pouquinho amarelado, mas passando o pó a gente já vê que a construção da maquiagem inteira não vai ficar assim. É só você não usar uma base muito amarelada com um pó muito amarelado, porque aí obviamente vai ficar amarelado. Então é uma dica já de maquiagem pra vocês. E em relação à marcação de linhas, eu vou mostrar também com a câmera frontal, mas o que eu senti, essa região aqui, que normalmente pode ser que fique marcado com a maquiagem, com a base, não ficou. Tá, tipo, muito natural essa região aqui, tipo, super delicada, assim, sabe? Só uma coisa, não tá marcando nada. Aqui na região do nariz, tá acumulando bem pouquinho e tem algumas bases que deixam muito marcado, que é um pouco ruim. Na região da testa também, eu não tô sentindo as linhas marcadas, é só um pouco nos olhos mesmo. Olha, pra vocês terem uma noção, aqui tá a marcação do olho e aqui tá a marcação do olho, ó. Fica um pouco marcadinho. Mas com o pó, vocês já conseguem ver, ó, que depois de eu ter esfumado, não fica quase aparecendo nada. Mostrando mais de perto pra vocês, olha, aqui já tá com o pó aplicado. Então não aparece muito, ó, ó como fica a aparência. Fica assim. E aqui, sem o pó aplicado, que fica assim. Agora vamos para o teste da água, que é o mais definitivo e o mais curioso, antes de passar o dia inteiro com a base. E antes de eu contar o que eu achei sobre essa novidade, vocês viram que é super novidade e já tá aqui no canal. A gente sempre traz as melhores novidades de maquiagem, então se você quer ficar antenado em tudo que está acontecendo no mundo da beleza, já se inscreve aí no canal, seja muito bem-vinda. E agora vou aplicar. Gente, esse aqui é um pouco agressivo, esse spray, então eu vou passar bem de longe pra gente conseguir testar, tá bom? Bom, depois de errar e molhar meu cabelo inteiro, eu já passei a água, vou esperar aqui secar pra gente ver como fica. Gente, tava aqui esperando secar e eu vi que essa região aqui, ó, ela não tá secando, ela vai ficar assim, o que é um ponto negativo, porque o legal é quando seca tudo e não acontece nada com a base. Mas então eu vou pegar esse papel aqui e dar leves toquezinhos pra ver se sai a base ou só seca a água. Olha, dei leves toquezinhos e o que aconteceu? Manchou a base. Tá bem manchada aqui, vocês podem ver como tá. E até aqui, ó, onde tava com o pó, ficou um pouco ruim, mas assim, ficou bem pouquinho. Então se você tiver com um pó bem bom, talvez não incomode em relação a isso. Parece que agora, depois de eu ter secado, esperado tipo uns 2 minutos, foi voltando a base ao normal, já não tá aquela aparência feia, ó. Então eu não achei ela 100% resistente à água, porque se eu não tivesse um papelzinho, ia ficar aquela coisa manchada. Mas depois de dar leves toquezinhos com o papel, a base voltou ao normal e tá intacta. Agora eu vou passar o dia inteiro com essa base, mas antes eu vou contar pra vocês o que eu tô achando até agora. Aliás, se você tem uma opinião, já me conta até agora, porque a gente fez bastante testes, né? Enfim, gente, eu não tô gostando muito de como ela tá em relação a essa oxidação, sabe? Achei que aqui ficou bem amarelado, eu até não passei tanto aqui, ó. Dá pra vocês verem a diferença de cor, que tá bem estranho, sabe? E ela não tava assim na hora da aplicação. Então eu tô um pouco meio black com a cor, apesar de com o pó tá ok, mas a gente tem que avaliar a base em si também. Por conta dessa cor, dessa leve oxidação que tá dando aqui, eu tô sentindo meu rosto um pouco envelhecido, o que tá diferente em relação ao pó. Ao pó eu tô achando que tá uma pele bem gostosinha, eu não tô sentindo que eu tô com base, o que é muito legal,
Mas aqui, apesar do meu olho estar irritado, então ele já tá ruim por si só, tá marcando um pouquinho as linhas, mas é bem pouquinho. E no geral não tá marcando tanto. O que eu acho que eles quiseram dizer em relação a essa base tinte alta cobertura? Acho que eles foram muito pro lado parecido com o da Bruna Tavares, porque é uma base bem liquidazinha, bem mais líquida do que essa aqui. Essa não é tão fluida, vocês viram, mas é fluida. Só que ela tem uma alta cobertura, então é aquela coisa que você pode passar pouquinho e já vai te trazer aquela cobertura. Eu achei que tem uma alta cobertura, porque ela tirou toda a olheira que eu tinha. Aqui tá só um leve manchadinho de uma espinha, aqui também, mas não é a mais alta cobertura que eu já vi. Só que se você tava em dúvida se é por conta de ser tinte, ela não tem alta cobertura? Sim, na minha opinião, mas vocês podem ver aí no que vocês acham da minha pele, ela tem alta cobertura sim, e eles trouxeram esse tinte por conta de ser uma coisa mais fluida e um pouquinho que você passa já pigmenta na sua pele. Essa foi a impressão que eu tive com essa base. Você teve outra também? Me conta aqui nos comentários pra gente dividir opiniões. Agora bora passar o dia com essa base aplicada, vou mostrando pra vocês ao longo do dia, tá bom? Mas a gente precisa ver se as opiniões que eu dei agora continuam as mesmas. Será? Altas expectativas. Já volto. Já passei 7 horas com a base, vou mostrar pra vocês de perto antes de falar as minhas considerações. Olha, de longe tá assim, aqui comparado com a minha pele. E esse aqui é o lado que tava com o pó. E aqui sem o pó. Bom, gente, vou das minhas considerações finais. Muitas das minhas opiniões de antes permanecem, mas algumas coisas mudam. Eu achei que realmente ela tem alta cobertura, fica super confortável, eu continuo não sentindo a base na pele depois de muito tempo, o que é muito bom. E também tem um efeito super gostosinho, sabe? Tipo, a minha pele tá bonita, o que eu acho bem legal. Só que o que faz ela não ficar bonita, que é o que tá me incomodando bastante, é esse lado aqui, que tá sem a aplicação do pó, oxidou. Eu não gostei do jeito que ficou, deu uma oxidada e deixa minha pele bem amarelada, o que eu não gosto muito desse lado aqui com o pó. Já não ficou tanto, mas isso não desmerece o geral da base. A única dica que eu dou pra vocês é quando vocês forem aplicar essa base, tiver o tom quente pelo menos, que eu acho que é esse que vai mais oxidar, sempre colocar uma coisa que não vá mais pro tom amarelado, ou seja, pó corretivo, indo totalmente pro tom amarelado, porque vai ficar amarelo no total, sabe? Então essas são as minhas dicas, porque foi o único ponto negativo dela que me incomodou. Mas no geral, achei uma base bonita, ficou bem confortável na pele, a cor deu certo pra mim, tirando essas questões. Não marcou muito meus poros ou as minhas linhas. Aqui onde tá com o pó, continua mantendo super, não ficou marcado. Aqui também não ficou mais marcado do que tava antes, sabe? Permaneceu. Então, no geral, achei que essa base está aprovada, só passe um pó, não saia sozinha com ela, porque senão não vai dar certo. Eu vou trazer comparação pra vocês aqui com a base BT Skin, que é uma base que eu achei super parecida, então me conta aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês já viram a comparação, vou deixar aqui em cima, aqui embaixo pra vocês, a resenha de BT Skin pra vocês conseguirem saber, tá bom? E eu espero muito que vocês tenham gostado, e espero vocês no próximo vídeo. Só pra registrar aonde era pra eu acertar a água e aonde eu acertei